As quartas de finais do Super Mundial estão definidas e nós temos três, não dois, três clubes de fora da Europa dentro dos 8 melhores clubes do mundo. Eu cravei aqui no canal que seria no mínimo dois. E nós tivemos, quando eu achei que o jogo do Fluminense teria sido o jogo mais importante do Super Mundial até então, nós tivemos o jogo mais importante, que foi o jogo do Al Hilal contra o Manchester City. Cara, sem mais, vamos falar do restante aí, dos últimos 3 jogos que a gente não comentou aqui no canal e o que projetar aí para essas quartas de final. Bora para mais um. Campeão mundial de clubes! Canal que chapa no teu peito, chapa no teu peito, tudo sobre o Mundial de Clubes. Sejam muito bem-vindos ao canal Mundial de Clubes do Peito, canal que chapa no teu peito, tudo sobre o Mundial de Clubes. Se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, com seus grupos de WhatsApp. Dá um like, velho, porque eu chapo no teu peito tudo de Mundial de Clube. Eu acompanho o Mundial de Clube há mais de 30 anos. E, meu amigo, pra ver o Al Hilal batendo todo poderoso Manchester City, o primeiro time asiático da história a bater um clube no Mundial de Clubes. Isso é histórico, galera. E não foi qualquer clube europeu, meu amigo. Foi Al Hilal batendo Manchester City, galera. Isso é histórico no Mundial. Esse é o boletim de número 14. Galera, nesse episódio aqui eu tô sem o meu notebook que tá de praxe aqui, porque eu acabei a extensão do cabo de energia, eu acabei bicudando aqui em casa e acabou que eu agora tô esperando a nova fonte, mas eu sempre faço as anotações no meu caderno para depois passar pro computador. Então hoje vai no caderno aqui mesmo. Galera, meu último episódio eu tava falando do Fluminense, né? Não teve corte, não teve nada. Que jogo histórico, né? E quando a gente imaginou que esse seria um jogo histórico, nós tivemos o Al Hilal batendo por 4-3 o todo-poderoso Manchester City, que tava vindo numa onda de vitória com 100% de aproveitamento na primeira fase, meus amigos. Cara, eu falo pra vocês, o Mundial nos traria novidades. Essa história pré-mundial de que toda a imprensa falava que nas quartas de final teríamos provavelmente 100% dos clubes europeus caiu por terra. E quase nós tivemos 4 clubes de fora da Europa classificados, se não fosse o Monterrey aí, né, quase fazendo ao final do jogo com o Sérgio Ramos de cabeça. Mas vamos falar aqui, né, a respeito aqui do Al Hilal e Manchester City, tá? O Manchester City, então, né, ele veio num 4-3-2-1, tá? Com Haaland, com Savinho, com Bernardo Silva, cara, com Doku, que, cara, como esse cara é embaçado, como joga esse atacante esquerdo. Meu Deus do céu. Todas as bolas eram no cara, e o cara corre o jogo inteiro. E o Al Hilal, então ele veio no 5-4-3-1. E assim, né, uma linha de 5, uma de 4, né, que ficava numa forma compacta defendendo contra o Manchester City, aquele jogo que todo mundo sabe que não adianta você se expor, você tem que realmente segurar, né, tem que aproximar bem as linhas, porque a característica do Guardiola era trabalhar muito bem a bola ali próximo da área para sempre conseguir alguém de frente cruzar para alguém de frente bater. E o Al Hilal fez um ótimo trabalho, né, e sempre com o Marcos Leonardo aguardando a bola para os contra-ataques, né, com bola longa, né. E assim, galera, o Haaland, ele não aparece no jogo, mas a hora que a bola chega nele sempre é quase gol, né. E a gente tem que dar uma estrela para um jogador nesse jogo, principalmente, que é o Bono. Galera, o goleiro Bono do Al Hilal. Que goleiro que é esse? Que goleiro que é o Bono. O Bono faz no primeiro tempo 4 defesas a queima-roupa. 4 defesas a queima-roupa. Já tinha feito 2 defesas antes do primeiro gol, né? O primeiro gol que sai logo no início do jogo, com um lance ali duvidoso, o Bernardo Silva, ele faz o gol, a bola bate na mão 2 vezes ali no braço junto ao corpo, algo duvidoso, mas a regra da FIFA, ela prevê que aquilo ali não é uma situação de pênalti, né? Com o Manchester City pressionando, botando o Al Hilal lá dentro em 1-0. E quando a gente falou assim, pô, logo no início do jogo 1-0, nós já imaginávamos que o Al Hilal não aguentaria, né? Pois é, galera. Eu me lembro, esse jogo me lembrou muito bem alguns jogos tradicionais do Mundial de Clubes e vocês já vão entender o porquê. Vocês estão vendo aí os dados e a barra de saturação, que o Manchester City ele pressionou muito o Al Hilal no primeiro tempo. Assim, muito. O Al Hilal ele ficou totalmente retraído, mas ele conseguiu trabalhar bem, principalmente pela qualidade dos melhores zagueiros, que era o Koulibaly,
né, que eu já falei em outros episódios que pra mim é um dos melhores zagueiros desse Mundial, pelo que vem jogando, e principalmente pelo goleiro Bono, tá? Principalmente pelo goleiro Bono. Vira o primeiro tempo 1-0, né? Al Hilal conseguiu segurar aquela primeira pressão. Já no segundo tempo, o Al Hilal ele vem com uma proposta de tentar pressionar o Manchester City no início e deu certo. Já no cruzamento, a bola sobra depois dentro da área pro Marcos Leonardo, e o Marcos Leonardo guarda de cabeça 1-0. E é aí que eu falo pra vocês a história do Mundial. Porque, cara, um dos maiores times da prateleira AA da Europa, né? Manchester City, já com um placar empatado, já fala assim, pera aí, o que vai acontecer? O Guardiola ficou doido na beira do campo. E aí o City começa a pressionar. E é aí que a gente vê que o Manchester City, apesar de ter uma qualidade muito boa em atacar, uma qualidade muito boa em pressionar o adversário, os contra-ataques se tornam muito mais frequentes se o time souber fazer transições rápidas. Cito 3 jogos aqui. Boca Juniors em cima do Real Madrid nos anos 2000, com aquela transição do Riquelme mandando a bola pro Palermo pro segundo gol. O primeiro também, né? Cito o Internacional e Yarley fazendo aquela transição, aquele contra-ataque e lançando Adriano Gabiru contra apenas 2 zagueiros do Barcelona quando o Internacional ganha em 2006. E cito também o São Paulo em 2005 com aquela marcação bem apertada no meio-campo e que o Luiz Chulapa acha só um pedacinho do campo para lançar o Mineiro, e o Mineiro faz o gol na única oportunidade que teve contra o Liverpool na final do Mundial em 2005. Contra esses times você tem que jogar no contra-ataque. E assim, uma característica do Al Hilal que eu fiquei surpreso é o condicionamento físico do Al Hilal. Nesse momento que o Al Hilal começa a ser pressionado, né? Tem que falar do João Cancelo, meu amigo. Ele me dá um 3 dedos e ele me lança. Daí o Malcom, que estava jogando na segunda linha de quadro pelo lado direito, ele lança o Malcom num contra-ataque, Malcom ganha da zaga e entra e faz de canhota no canto no Ederson 2-1 pro Al Hilal. Meus amigos da hora do 2-1 falaram assim, beleza. Agora vai vir pancadaria. E veio, né, galera? E veio pancadaria, né? Vocês podem ver ali que daí o Manchester City ele volta a pressionar, pressiona, Bono vai fazendo defesa, tira da área. E aí no momento em que a bola sobra, vamos ver ali numa confusãozinha dentro da área, o Haaland empurra para empatar o 2-2, né? E aí com 2-2 o segundo tempo termina e vai para prorrogação. Já no início, num cruzamento, num escanteio, aí o Koulibaly é premiado e faz um gol de cabeça, quase que sobe sozinho, 3-2. O Guardiola fica doido, tira Haaland, bota Phil Foden, bota Rodri. Rodri entrou, não tava bem, Rodri, tá? E aí também, em mais uma enfiada por trás da zaga do Al Hilal, o Phil Foden até se machuca, faz o gol, empata 3-3. Até aí eu já falei, cara, é o melhor jogo. É o melhor jogo do Mundial, sem sombra de dúvida. E aí que entra a estrela de novo do Marcos Leonardo, que correu do início ao fim. Mais uma vez, Marcos Leonardo, o Al Hilal ataca. Al Hilal, vocês podem ver na barra que ao final, né, principalmente no segundo tempo da prorrogação, o Al Hilal consegue empurrar o Manchester City, começa a ter maior volume de jogo, por incrível que pareça. Começa a botar o City nas cordas, meus amigos. O City começa a ter muita deficiência em trabalhar a bola, começa a deixar muita bola sobrando. E aí, né, nossa, o Savic jogando muito, distribuindo muito bem o jogo, o pessoal na correria. No lugar do Malcom entrou o Caio César, que não entrou muito bem, outro brasileiro, mas entrou assim, fazendo correria, imprimindo volume de jogo. E aí no Marcos Leonardo faz com a sobra após a defesa de Ederson, ele quase tira a mão e faz o gol histórico para o Al Hilal, pega a bandeirinha, joga aqui e fala, estamos aqui, Manchester City. E Al Hilal vence. E faz história. O primeiro time asiático da história bateu um europeu de calibre e bate o europeu na história do Mundial de Clubes. O primeiro time asiático. Cara, depois desse jogo aqui eu falei, velho, não tem o que falar. O bicho papão da chave do Palmeiras e do Fluminense cai por terra e Fluminense pega Al Hilal, então nas quartas de final. Então nós temos Palmeiras, Chelsea, Fluminense e Al Hilal do lado esquerdo, né? Galera, assim, que loucura. Que loucura de jogo. Para mim, assim, isso é histórico. É o fator Copa, como eu disse para vocês. Premia um time que seria a prateleira B da Europa. É um time da Europa jogando na Ásia, né? O Al Hilal. E olha como que as coisas são engraçadas, galera. Olha como que o futebol nos traz surpresas. Esse mesmo Al Hilal que perdeu pro Kawasaki Frontale na semifinal da Champions Asiática. Tem noção disso? Pro Kawasaki Frontale, meu amigo. Que daí perde pro Al-Ahly do Firmino na final. Quando a gente pensou, eles tinham metido 7 gols na Coreia, né, no time da Coreia. Falei, cara, o Al Hilal vai ser campeão da Ásia dessa vez, vai pra Intercontinental no final do ano, vai garantir vaga pra 2029. E cai pro Kawasaki Frontale. Chega no Mundial e olha a trajetória dele. Consegue um empate já no primeiro jogo contra o Real Madrid, que estava um pouco desarrumado.
tá? E empata no segundo jogo contra o Red Bull e no terceiro jogo contra o Pachuca ganha. Chega numas oitavas e bate o Manchester City. Percebe a crescente do Al Hilal? Por isso que o Al Hilal ele vem como favorito pro jogo contra o Fluminense pelo que jogou contra o Manchester City. Mas é um favoritismo desse tamanho, tá, Fluminense? Fiquem tranquilos, porque se o Renato Gaúcho entrar do jeito que entrou, com a mentalidade do time, não se expondo muito, 3 volantes, eu acredito que o Fluminense também tem a chance de bater o Al Hilal, porque o Al Hilal não vai ficar muito para trás. Serão 2 times que irão se respeitar, tá? Não sei se será um jogo com muitos gols, mas teremos um jogo estrondoso. E do outro lado nós finalizamos então com Juventus e Real Madrid, né? Real Madrid superior basicamente o jogo inteiro, tanto que o Di Gregório, que foi o goleiro da Juve, defendeu muito, era pancada do Bellingham, era chute do Vini Júnior, era pancada do Valverde. Assim, o Di Gregório pega muito, tá? A Juve, não se esqueça que aos 6, com o Kolo Muani, teve uma chance de encobrir o Courtois e quase faz o gol. Se faz, o jogo teria sido outro retrato. Mas o Real Madrid dominando muito bem o jogo, imprimindo um volume muito grande de jogo. Não consegue fazer no primeiro tempo, apesar do volume. Tá? A Juventus não conseguia ficar com a bola. Não conseguiu. Foi mais ou menos o retrato contra o Manchester City da Juve, assim, só que com um menor número de gols, né? Vira o segundo tempo, né? E aí, com um cruzamento do Arnold, o Gonzalo Garcia vai e faz de cabeça 1-0. E aí você pensa que a Juve saiu pro jogo, a Juve tentava sair pro jogo e foi sufocada pelo Real Madrid. Bellingham, Valverde, Arnold, Vini Júnior. Cara, assim, ó, aí depois entrou o Modric, aí entrou o Mbappé volta. Galera, Real Madrid acelera de novo, viu? Acelerou de novo. E realmente não deu pra Juve, tá? Foi um jogo assim que ficou por pouco pro Real Madrid não fazer 2, 3 gols. Tá? Ficou por pouco. E Real Madrid avançou para as quartas. E o último jogo, que era o jogo que eu botava fé, que foi Monterrey contra Borussia Dortmund. Galera, Borussia Dortmund acordou. Tomou um chacoalhão do treinador e o Borussia Dortmund acordou. O Borussia Dortmund, eles vieram num 3-5-2 e o Monterrey veio num 3-4-1-2, tá? Destaque assim pro Monterrey do Sérgio Ramos, que fez uma excelente partida, tá? Destaque também pro Canales, meu Deus, que jogou Canales? Nelson de Ouça sempre, né, jogando muito bem. E principalmente a estrela do time, Corona. O cara tava cheatado, velho, setinha pra cima. Corona tava ganhando no 1 contra 1, 1 contra 2, Corona tava muito bem. Só que a dupla de ataque do Borussia Dortmund, cito, né, o Guirassy e o ADM, cara, os caras tava com a seta pra cima e não tinha pra ninguém, tá? Em 2 assistências do ADM, uma primeira próxima da área e uma segunda depois de um lançamento do lateral do Borussia pro ADM pelo lado direito, por um corredor no Monterrey, num contra-ataque também. O Borussia Dortmund já faz 2 gols já no início do jogo, né? Inclusive os gols foram aos 14 e aos 24, né? E vocês podem ver aí, ó, de acordo com a barra de saturação, que o jogo ele foi lá e cá. O jogo foi lá e cá. O Monterrey ele propôs o jogo, o Monterrey ele saiu pro jogo, o Monterrey jogou bonito. Mas não conseguiu afetar, não foi nem mais pela zaga do Borussia, mas era aquele ajuste fino no final para tentar fazer o gol, né? Não teve como. Ao final do jogo ainda, né? O Monterrey continua pressionando e ao final do jogo o Sérgio Ramos dá uma cabeçada que tira a tinta da trave, que seria o empate, né? E cara, a hora que eu vi aquilo eu falei, meu Deus do céu, cara, quase que o Monterrey classifica. Galera, ia ter 50% dos times das quartas de final de fora da Europa, vocês têm noção disso? Ia ter um da CONCACAF, um da Ásia e 2 da Comembol. Ia ser histórico. Já é histórico. Mas parabéns pro Monterrey, fez uma campanha muito bonita dentro de um grupo em que você tinha River Plate, tá aí, Internacional de Milão, conseguiu classificar. Então, assim, fez uma campanha muito boa. Tá de parabéns, tá? Mas Borussia Dortmund agora pega o Real Madrid. Então você tem o lado da morte, né? Qual que é o lado da morte, o lado direito? O lado da morte tá PSG e Bayern, cara. Eu não sei o que falar desse jogo. Muitos estão falando da vantagem do PSG. Cara, cuidado, PSG, cuidado. Bayern tem 100% de aproveitamento dos mundiais ainda, tá? Então, cuidado. É muito perigoso, tá? Aí você tem Real Madrid, Borussia Dortmund, que pelo que jogam, a gente acredita que deva dar Real Madrid, mas, cara, depois do que a gente viu nessas rodadas, tudo pode acontecer, né? E o lado mais fraco, em tese, que o Palmeiras tem o seu clássico, né? Eu falei que teria alguns clássicos no Mundial e mais um aconteceu, né? Que clássico que é esse? É o Palmeiras contra o Chelsea, né? Vão rever a final de 2021/22, né? Final referente do ano de 2021 que ocorreu em 22, que o Palmeiras perde 2-1 na final.
Palmeiras tem a chance de bater o Chelsea e o Fluminense contra o Al-Hilal, que também vai ser um jogaço. O que eu penso desse desenho, né, galera? O que eu penso desse desenho? Então, primeiro assim, uma reflexão, né? É isso aí, galera. Gianni Infantino, ele conseguiu mostrar pro mundo que, pera lá, respeitem os times, os clubes de fora da Europa. Parem com esse eurocentrismo, parem com isso. Vocês têm que entender que sempre o momento em que o europeu chega no final da Intercontinental, no Mundial no final do ano, eles estão no meio da temporada voando com 17, 18 jogos, tá? Normalmente com as contratações do elenco já encaixadas ali, para jogar um jogo apenas, principalmente agora nessa versão, na época 2 mais 1 agora, né, contra o time que está de final de temporada de uma escuderia que normalmente é mais fraca, né? Difícil ter uma escuderia mais forte, principalmente depois da Lei Bosman, né? Em que loteou os jogadores estrangeiros para a Europa ali depois de 1995. Mas Infantino mostra, então, com genialidade, com a Copa do Mundo, que nós previmos aqui no canal, o que a gente previa aqui no canal, que essa diferença iria se aproximar. Não estou falando que agora nós temos capacidade de dar baile. Não, galera. Mas, por exemplo, olha o que o Fluminense fez com o Internacional e olha o que o Al-Hilal fez contra o Manchester City, cara. Isso é histórico, cara. É histórico. Tá? O Fluminense, ele não perde para o Borussia Dortmund. Olha isso. Borussia Dortmund que passeou agora em cima do Monterrey, que foi finalista de duas Champions atrás, três Champions atrás. E ele ganha na raça, né? Ganha na raça, em cima da Internacional, que foi a finalista aí da última Champions. E por outro lado você tem o Al-Hilal, que fez uma puta final com o Real Madrid, né, em 2022, fazendo 3 gols no Real Madrid, ficando 5-3, e agora faz o jogo mais incrível da Copa do Mundo e saindo vitorioso. Porque uma coisa é você fazer um jogo incrível, uma luta até o final e o City se classificar, o que seria normal, mas não, meu amigo, o Al-Hilal vai lá e ganha. Vocês estão entendendo? Tipo assim, cara, não tem o que falar, não tem o que falar. Essa Copa do Mundo, ela tá em aberta. Ela tá em aberta. Nesse momento, o que eu desenho? Eu desenho que o Palmeiras tem um grande desafio para bater o Chelsea. Tá? O Chelsea tá com um elenco não tão bom quanto aquele Chelsea, né, que o Palmeiras enfrentou em 21, na minha opinião. Tá? Esse elenco é um pouco mais fraco, só que é um elenco mais novo. Qual que é a desvantagem? Eles não vêm com Caicedo, só que o Palmeiras tá sem a zaga, né? Palmeiras tá sem a zaga. Eu imagino que o Abel vai fechar a casinha. Tá? Ele tá sem Gustavo Gomes e sem Piquerez, então ele deve jogar com Vanderlan e Mikael. E talvez ele deva trazer o Marcos Rocha para fazer um 3-4-3 ou um 3-5-2. Tá? Porque daí no meio você tem a volta do Aníbal Moreno, você tem Richard Rios, você tem Emiliano Martinez. Tá? Então assim, você consegue trazer e você pode jogar daí na direita, nessa linha de 4 também com o Giai. Então você jogaria com Bruno Fux no meio, Marcos Rocha, zagueiro central direito, e Vanderlan, zagueiro central esquerdo, uma linha de 4 com Rios, Aníbal Moreno, Emiliano Martinez, e na direita o Giai, e no ataque você pode jogar com os 3, né, que daí seria, né, Estevão pela esquerda, Maurício pela direita e Vitor Roque no meio, ou talvez o Alan também começando, né. Acredito que seja isso, né. E tem chance? Tem chance, galera, tem chance. O Palmeiras tem chance, vai ser um jogo muito difícil, né, porque o jogo em que o Cruzeiro ganha do Palmeiras era essa dupla de zaga, só que o Palmeiras jogou num 4-2-3-1, né? Então, assim, vai ser diferente. Com certeza o Abel não vai se arriscar, né? E assim, o Estevão vai ter a lei do futuro, né? O Estevão vai ter a chance de provar para os futuros companheiros que ele é um puta de um jogador, que ele não vai entregando ainda, tá? O Palmeiras ainda é um time que tem que se provar nesse Mundial. Apesar de estar nas quartas de final, não ganhou de nenhum europeu ainda. E não ganhou do europeu, em tese, mais fraco do Mundial, que era o Porto. Então vai ser um puta de um jogo, assim. Eu acho que tá em aberto. Eu acho que é uns 60% pro Chelsea e uns 40% pro Palmeiras. Tá? Já visto a qualidade que o Abel Ferreira tem. Vai ser um jogaço, cara. E é o jogo da vingança, galera. É o jogo da vingança pro meu Palmeiras ganhar aí, né? Contra o Fluminense e Al-Hilal, acho que vai ser um jogo de muito estudo das duas equipes. Ninguém vai se expor muito. Só que as duas equipes vão ter que sair pro jogo. A galera tá botando o Al-Hilal como favorito por terem ganhado do Manchester City. Eu falo, cuidado, velho. Cuidado! Cuidado, porque eu tô sentindo o cheiro de que a maior chance é do Fluminense passar pelo Al-Hilal do que o Palmeiras passar pelo Chelsea, tá? Eu acho que a diferença entre Al-Hilal e o Fluminense é menor pelo que o Fluminense vem jogando e pela mentalidade que o Fluminense demonstrou no jogo contra a Internacional de Milão. Tá? O Fluminense tem que tomar muito cuidado com os contra-ataques.
aí as ligações diretas do Al-Hilal, que, cara, que mortal que é o contra-ataque do Al-Hilal, cara. Que time com qualidade. Que time que mostrou essa crescente de qualidade no Mundial, cara. E que perdeu pro Kawasaki Frontale na Ásia. Cara, isso é muito louco. Por isso que eu falo, cara. Um jogo no final do ano no Mundial é muito fácil você determinar quem que é o melhor, cara. Né? Você sempre vai estar ali com o europeu. Agora, quando você joga várias situações, um campeonato com 7 jogos, com uma duração de um mês, muitas variáveis elas entram. Por isso que a gente tá tendo um campeonato, cara, fantástico, velho. Fantástico. Do outro lado, Bayern e PSG. Chutaria Bayern nesse momento. Não sei, eu tô sentindo que vai dar Bayern. PSG já ganhou a Champions, cara. Tô sentindo que vai dar Bayern. Principalmente pela tradição em Mundial. A Bayern nunca perdeu um Mundial. Então eles querem ganhar esse Mundial. E do outro lado, obviamente, Real Madrid, né? Então nós teremos Bayern e Real Madrid, e do outro lado tá muito aberto. Eu gostaria que fosse um Palmeiras e Fluminense, cara. Pro mundo inteiro ver uma semifinal do Mundial de Clubes com 2 clubes brasileiros. Já pensaram? Que coisa fantástica. Nós já temos um time, pelo menos um time, de fora da Europa, já na semifinal, cara. Já conseguimos alcançar esse feito na primeira Copa do Mundo de Clubes. Histeria total, galera. Né? O Brasil sendo notícia aí no mundo inteiro. O Al-Hilal ganhou uma porrada de dinheiro aí por conta dessa classificação histórica em cima do Manchester City. Vem gigante. Jogou sem o Salem Al-Dawsari, tá? Só pra tomar nota. Tava machucado, que é o cara que mais voa nesse time. Então, assim, cara, esse Mundial, ele tá muito louco, galera. Tá muito louco. É o campeonato que eu tava esperando demais aqui. Pô, eu falo pra vocês, eu acompanho o Mundial de Clubes aí há mais de 30 anos, cara. E vendo a linha do tempo, o padrão desde 2012, vamos falar desde 2005, né? Depois do Porto em 2004 ter sofrido para ganhar do Once Caldas, né? 2005 São Paulo levando o primeiro Mundial e o Inter o segundo, só que eles sendo completamente dominados pelos times, né? Tanto o Barcelona quanto o Liverpool. A gente viu uma dominância europeia, né? No Mundial de Clubes depois de 2007. Começando ali com o Milan de Kaká, né? Depois City, Manchester City de Rooney e de Cristiano Ronaldo, né? E depois, né, 2009 vem o Barcelona do Pep Guardiola ganhando 2009, a Internacional em 2010 e o Barça voltando em 2011. Aí tivemos um lapso daquele Chelsea que tinha Drogba batendo ali o Bayern de Munique na final de 2012, mas Drogba não foi para a final do Mundial de Clubes, enfrenta um Corinthians também de Tite, que era um time que sabia se defender e que no momento que teve no jogo ganhou, e depois a dominância do europeu a partir de 2013. Uma dominância que a gente viu ela sendo quebrada com o Kashima Antlers na final de 2016 em cima do Real Madrid, né, que quase conseguiu fazer história. E depois, né, o Flamengo jogando, né, de igual para igual, digamos assim, em tese, né, contra o Liverpool em 2019, né. Palmeiras talvez chegando ali, empatando, quase levando para pênalti em 2021, mas não propondo tanto jogo, se defendendo com unhas e dentes do Chelsea. E foi isso, galera. E aí chega esse Mundial de Clube, que nós temos 3 clubes de fora da Europa numas quartas de final, em que você tem um campeonato em que já Internacional de Milão já caiu, Manchester City já caiu, Porto já caiu, Red Bull já caiu, Juventus já caiu. Reparem, galera, reparem o número de clubes da Europa que já foram embora. Então, assim, é fantástico o que está acontecendo, é histórico o que está acontecendo nesse Mundial de Clubes. Eu acredito que a chance de nós termos uma final com um clube não europeu ela é extremamente grande. E é isso que vai brilhantar essa primeira Copa do Mundo de Clubes. Vai provar para todos os clubes europeus na versão de 2029, para eles virem com um salto um pouquinho menos alto. Tá? Porque o Chelsea vai ter que se provar contra o Palmeiras e se passar contra quem vier de Fluminense e Al-Hilal, que ele tá ferrado, cara. Ele tá completamente ferrado. Eu acho que o Palmeiras é o adversário mais fraco pro Chelsea comparado com o que o Fluminense vem jogando, não com o elenco, e que o Al-Hilal vem jogando. Então a chance de a gente ter uma final de um time muito bombado, um Bayern, um PSG, um Real Madrid do lado, contra um clube não europeu do outro lado, ela é muito grande. E esse vai ser o retrato. Na final da Europa contra o resto do mundo na final do Super Mundial. Reflexo do que acontece na final do Mundial de Clubes. Em uma Copa em que os europeus eles eram a maioria. 12 clubes. Fantástico, cara. É fantástico. Meu sentimento, né? Meu sentimento. Óbvio, né? Eu sou torcedor, né? Eu acredito que o Fluminense e Palmeiras vão passar. É o que eu tô torcendo. Eu quero uma semifinal. Eu acho que o Al-Hilal já fez história, assim como o Botafogo fez. Mas fica aí nas quartas de final. Deixa o Fluminense passar pra gente ter um brasileiro na final do Mundial de Clubes, galera, da Copa do Mundo. Porque, cara, ter um brasileiro na final da Copa, o Brasil vai parar, galera. O mundo vai parar pra torcer pro brasileiro. Contra um dos 3 gigantes que estão ali do outro lado. Esse é o meu retrato. Galera, dá like aí, cara. Dá like. O que você acha? Comenta aqui no canal. O
que você acha que vai acontecer nessas quartas de final? Se preparem, meus amigos. Se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, com seus grupos de WhatsApp, velho. Sabe por quê? Porque eu chapo no teu peito tudo de Mundial de Clube. Prepare-se para as quartas de finais desse Super Mundial. Até a próxima.